Oi, oi, oi. Nossa senhora, demorou pra mim conseguir, sei lá, gravar esse vídeo. Pelo menos tentar fazer ele, né? E só aconteceu por causa do assunto que eu quero falar. Que, tipo, desde que eu me entendo por gente, eu era uma criança que idealizava demais as coisas. Tipo, eu me colocava muito em cenários de como seria se eu fizesse isso, como seria se eu fizesse aquilo. E, tipo, essa constante idealização que eu tinha, tipo, quando eu era criança, que era muita, tipo, eu idealizava muito como seria minha vida se ela fosse de um jeito, se ela fosse de outro, como seria se eu tivesse estudado, sei lá, em outra escola, tivesse conhecido outros amiguinhos, tivesse falado mais. Eu acho que, tipo, eu era uma criança muito introvertida e, em consequência, eu era muito calada, muito na minha. Mas eu tinha meus picos de energia em que eu acabava fazendo amiguinhos, mas eram raros. Então, eram momentos em que eu deixava de idealizar muito e realizava as coisas. E aí eu acabava fazendo amiguinhos. Mas demorava muito pra isso acontecer, porque desde que eu me entendo por gente, eu idealizo muito as coisas. Tipo, eu fico meio que pensando como elas deveriam ser. E eu tô com esse livro aqui na mão, porque esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Tipo assim, number one dos livros da minha vida. Ele tá até riscado com o meu nome, porque eu era meio arteira. Mas esse livro, ele é até de capa dura. Ele é antigo. E ele é uma... Na verdade, tipo assim, ele não é um livro. Ele é uma seleção de livros. Tem até escrito... Nossa, ele tá muito velho, tá até rasgado. Ele... Eu desenhava de tudo, meu Deus do céu, por aqui. Mas enfim, ele é um negócio chamado Reader's Digit Seleção de Livros. E eu não sei o que é isso, gente, mas era tipo uma quantidade de livros. Tinha dois, três, 4 livros dentro desse único livro aqui. E tipo, o primeiro livro que eu li na vida foi esse daqui. Se chama Graça e o autor é Richard Paul Evans. Eu nunca mais li nada desse cara. Mas esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Se chama Graça. E ele fala justamente dessa coisa da idealização. E eu percebi que isso meio que foi um estopim pra mim quando eu era criança. Porque eu li esse livro, eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos. A cabeça de uma menina com 13, 14 anos é realmente um negócio, né? E é um livro muito bonitinho, tipo assim, é uma história muito bonitinha. Eu não vou comentar muito sobre a história pra poder não prolongar, porque eu já converso muito, eu vou acabar estendendo demais o vídeo. Mas era sobre essa coisa de como seria se as coisas tivessem acontecido de outra forma naquela época, né? Porque o filme, tipo, o livro ele se passa ali um pouquinho, né, umas crianças estudando, aí tipo tinha uma época de neve, elas estavam tipo se conhecem, aí tipo acontece uma situação ruim com a personagem principal e aí o outro personagem principal ele tenta ajudar. Então, é uma situação bem complicada do livro, né? Mas são crianças que tinham a mesma idade que eu tinha quando eu tava lendo. Tipo, crianças de 13, 12 anos, protagonistas. E quando eu li, eu tinha essa idade. E aí eu fiquei, nossa, me identifiquei muito. E eu já idealizava muito. Então, tipo, foi pra mim continuar fazendo isso. E agora, adulta, eu me pego fazendo isso ainda. Tipo, eu ainda idealizo muitas coisas. E a minha capacidade de realizar essas coisas que eu fico idealizando tá tipo. Tá terrível, tá terrível. Tipo, muito complicado de eu conseguir, tipo, realizar essas coisas que eu fico idealizando. Porque, tipo, eu tô idealizando muitas coisas e são coisas simultaneamente. É, tipo, muitas coisas que eu quero fazer, que eu gostaria que tivesse acontecido já, que eu fico imaginando como deveria acontecer. Então,
demora pra me realizar alguma dessas coisas. Até pra trabalhar é meio complicado. Pra gravar esse vídeo, né? Teve toda uma idealização por trás. Eu queria que esse vídeo fosse assim, assim, assado, que minha edição fosse assim, assim, assada, pra poder sair do melhor jeito possível. Mas, tipo, gente, pelo amor de Deus, eu não ia gravar nunca. É só um vídeo. É só gravar. Tipo, eu só quero falar sobre o que fica... essas coisinhas que ficam passando pela minha cabeça. Então, eu queria meio que concretizar isso, né? E eu tô conseguindo. Licença. E eu passo muito tempo, né, sozinha, tipo, eu gosto muito de ficar dentro do meu quarto, tipo, é o meu lugar favorito. O meu quarto. O ambiente, meu quarto, tá? Eu, um café, de vez em quando, porque, né, depende muito do horário. E o meu gatito. Então, tipo, eu passo muito tempo aqui dentro. E aí eu trabalho aqui, eu estudo aqui, eu procrastino aqui, eu faço tudo dentro daqui do meu quarto, tipo, tudo. Mas eu gosto de ficar dentro do meu quarto, tipo, é um espaço meu e eu gosto de ficar aqui e quando ele tá muito bagunçado, eu sei que minha cabeça tá bagunçada e quando eu começo a arrumar, eu arrumo aqui dentro também. Então, tipo, é muito legal. E, tipo, eu passo muito tempo pensando, né? Então eu acabo idealizando muito. E eu consegui concretizar coisas, tipo, do ano passado para esse ano, que foi, acho que um dos meus maiores feitos, que foi deixar de ser introvertida, né? Eu aprendi meio que, tipo, essa habilidade de conversar mais, de interagir com outras pessoas, né, de ser mais extrovertida, ela só aconteceu porque eu idealizei muito como seria se eu interagisse mais. E aí um dia eu só consegui realizar. Tipo, eu consegui, tipo, foda-se, agora eu vou fazer. E eu consigo, tipo. Eu me tornei, aos 22 anos, uma mulher muito extrovertida e falante. Tipo, eu realmente. Eu já conversava muito. Mas era um grupo seleto de pessoas com o qual eu me sentia confortável de fazer isso. E agora eu realmente falo com qualquer pessoa, né? E, principalmente, tipo, nossa, quando eu era criança era um negócio, viu? Porque, tipo, eu era conversadeira na sala de aula. E isso já levou minha mãe pra escola umas pouquíssimas vezes, mas só pra isso. Tipo, só pra esses comentários, nossa, ela conversa muito na sala. Mas quando eu não tava fazendo isso, geralmente eu tava em silêncio. Nossa, isso me deu muito tempo pra fazer diversas coisas que é o que eu faço hoje. Tipo, o crochê mesmo, eu só aprendi porque, tipo, eu passava muito tempo dentro de casa sozinha, tipo, eu e meu irmão, né? Mas eu no meu mundinho. Então eu passava muito tempo em silêncio. E aí, tipo, Dona Fátima, minha vizinha, me ensinou crochê. E eu aprendi a desenhar, e a primeira leitura, e toda essa coisa. Tipo, era... Antes dos 13, antes dos 12, eu não idealizava tantas coisas. Então, tipo, eu ficava muito tempo em silêncio, mas pensando ali em coisinhas do meu mundinho. Mas depois que eu comecei a idealizar muito, foi quando os problemas apareceram. Então, tipo, eu me sinto muito orgulhosa dessa parte minha extrovertida de agora. Eu tive uma conversa, inclusive, com um amigo do meu irmão, e nessa conversa meio que a gente tava falando sobre a questão do introvertido, né? Ele tava... O que ele comentou foi, tipo, sobre um livro, ou foi um artigo que ele tava lendo pra faculdade, que ele faz psicologia, e ele comentou sobre neurose e a relação das pessoas introvertidas e que elas podem estar mais predispostas. Tipo, tudo muito por cima a gente conversou. Eu pedi até pra ele me enviar o artigo, mas ele nem lembrou mais de me enviar. Depois eu peço pra ele de novo, porque eu queria dar uma lida. Mas, tipo, parando pra pensar, como uma pessoa que já foi muito introvertida, muito tímida, muito quieta, tipo, essa coisa era... Tipo assim, eu realmente poderia ter desenvolvido uma neurose do tipo... Que tem alguns tipos de neurose, né? A minha eu acho que seria mais do tipo de... Uma neurose meio fóbica. Porque se eu parar bem pra pensar, eu tinha meio que medo de interagir com outras pessoas. Então, era uma neurose de... E se eu fizesse? Não consigo fazer. Mas e se eu fizesse? Né? E aí veio essa coisa da idealização, né? Então, tipo, eu idealizava muito.
em pessoas introvertidas, e acho que tem um pouco dessa coisa de criar cenários, de ficar imaginando, né, criando essa coisa na cabeça de como seria se ela interagisse, de fato. E eu parei de fazer isso, ainda bem. Agora eu sei conversar. Habilidades sociais desenvolvidas, né? Bem legalzinho. É muito bom, faz bem pra cabeça, tá? Ser extrovertido pode te salvar. Pode salvar a sua vida, tá? Só pra deixar dito aí. Eu não vou nem desenvolver muito isso, porque esse assunto me pega bastante. Eu conversaria horas sobre isso. Horas. Horas. Mas essa coisa de ficar muito tempo dentro da própria cabeça, imaginando como seria se você agisse de tal forma, como seria se as coisas fossem de outras formas, e não tentando mudar essa realidade, não tentando realizar essas ideias, faz mal. Faz bem mal. Tipo assim, eu falo por mim, né? Falo por mim, eu não vou ficar, tipo, cagando regra do que você deve ou não fazer, mas, tipo, falando por mim, fez mal. Fez mal porque era muito tempo dentro da minha própria cabeça, tendo ideias e mais ideias e ideias em cima de ideias e nada nunca concretizado. Então, tipo, foi uma luta pra sair um pouco daqui e colocar aqui. É isso, tipo, que bom que eu saí. Que bom que eu saí da minha cabeça um pouquinho, né? Nesse vídeo eu não tinha muita pretensão de falar de muita coisa, tipo, eu só queria mesmo comentar sobre essa coisa da idealização. Tem uma coisa que é engraçado que eu faço, que é, tipo assim, idealizar em cima das pessoas. E não é essa coisa de, tipo, idealizar uma pessoa, idealizar como a pessoa é, tipo, ficar imaginando como ela deveria ser, tipo, é pegar tipo, as minhas ideias e colocar em cima da pessoa, em cima de pessoas. E isso, tipo assim, isso faz mal pra mim de um jeito que, tipo assim, eu não tenho, tipo, a frustração com a pessoa. Eu fico frustrada comigo mesma porque eu fiz isso. Por que eu fiz isso? Sabe? Tipo, é meio absurdo. Porque eu coloco essa responsabilidade das minhas ideias, tipo, em cima da pessoa, sabendo que, tipo, eu sou responsável por essas ideias, mas, tipo, eu coloco em cima da pessoa e quando eu, tipo, eu me frustro por a pessoa não conseguir carregar essas ideias junto comigo, eu fico frustrada comigo mesma. Não tem essa coisa da quebra de expectativa do que o outro vai fazer. Porque, tipo, eu nunca tô esperando muito das pessoas. Problemático, hein? Mas, tipo, eu nunca tô esperando muito de outras pessoas. Tipo, eu não tô esperando muito de como outras pessoas vão agir com relação a algumas coisas. Eu não fico imaginando como elas deveriam ser, eu não faço muito disso. Mas é meio engraçado. Eu deveria concretizar minhas ideias, não, tipo, sabe, tipo, falar sobre elas com a pessoa. E não colocar em cima da pessoa, sabe? Acho que faria bem melhor. Mas é isso, tipo, não idealizem demais. Concretizem mais. Idealizem de menos, tipo, em quantidade normal, e tente concretizar mais. Tipo, realmente vá atrás de fazer aquilo acontecer. Porque vai ser muito mais realizador e você vai sentir muito mais orgulho de você mesmo, sabe? Tipo, essa coisa do, nossa, estou bem comigo mesma. Vai ter essa sensação quando você realmente, tipo, correr atrás. Mesmo que falhe, mesmo que, tipo, não dê totalmente certo, mas só de você ver, tipo, que você passou por um processo de realmente tentar fazer aquilo acontecer, eu acho que já é o suficiente pra você sair de dentro da sua cabeça e fazer as coisas, sabe, tipo, viver um pouco no presente, né? Que essa coisa da idealização é muito de ficar, tipo, futuro, pensando só do futuro, como deveria acontecer, como, sabe, tipo, até um pouco no passado também, né? Tipo, dependendo de como você idealiza. Eu idealizo muito pro futuro, para as coisas pro futuro. Quando eu penso um pouco das coisas do passado, é tipo assim, são lapsos, né? São poucas coisas. Mas é isso. Acho que o que eu queria falar nesse vídeo no geral, tipo, era realmente só falar.
E parar de ficar idealizando como seria se eu gravasse um vídeo pro YouTube. Mas é isso. Beijo, né? E é isso. Sei lá. Não sei. Não sei se eu tenho mais nada pra falar, não. Leiam mais e bebam menos café. Idealizem menos e realizem mais.